Oferecimento Banpará. Onde tem Pará, tem Banpará. Olá, eu sou o Rômulo Neto, estamos começando a segunda temporada do podcast Papo Nada Furado. E nesta edição tenho o oferecimento do Banpará e vamos falar sobre empreendedorismo voltado para jovens. E nada melhor do que esse tema, do que eu estar aqui debatendo este assunto com o presidente do Conjove, João Marcelo. Obrigado pela sua participação aqui conosco. O Alírio Gonçalves, que também é vice-presidente do Conjove e empresário do ramo de postos, né? Isso, exatamente. Também. Obrigado. E nosso amigo aqui, Mauro Rodrigues, da Milano, sobre materiais aí de construção, enfim. Isso. Tem vários assuntos aí a abordar em temas diferentes, mas voltado para esse empreendedorismo jovem. Temos muito assunto aí para comentar, mas antes disso, se você perdeu algum dos nossos outros episódios, você pode acessar através do YouTube, das mídias do Grupo Roma, estão todas disponíveis, pelo Spotify, RomaCast, ou também pesquisar em um determinado tema que já foi abordado de seu interesse e relevância nas nossas mídias, que também estão todas à sua disposição. Neste episódio em específico, nós abrimos conversando um pouco, falando sobre a relevância que o jovem tem hoje na sociedade. Aquele gás, aquela vontade de vencer, mas ao mesmo tempo de querer tudo para ontem. Vocês podem ter essa noção de que, às vezes, essa nova geração é muito imediatista. E nem sempre isso é bom. Então, assim, do que hoje vocês podem observar, até como presidente do Conjove, que lida diariamente, né, com essas questões, fazem até almoços aqui regulares, almoços no gabinete. Exatamente. Toda terça-feira. Toda terça. Exatamente. Espero que estejam gostando. Demais, demais. Exatamente. Então, assim, eu percebo, eu já dei olhada em alguns temas que vocês abordaram aí, até parceiros nossos, e eu percebo que tem muito... vocês discutem muito essas questões, assim, sobre os desafios do jovem nessa vida de empreendedor. E eu te pergunto e deixo em aberto, não só para o João Marcelo, como para vocês dois, para o Alírio, para o Mauro, como é que vocês veem essa questão em relação a ser jovem com os desafios que o mercado aí nos impõe a enfrentar? Bacana. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Obrigado. Sim, estou na presidência do Conjove, né, Conselho de Jovens Empresários, esses empresários até 40 anos, sejam homens ou mulheres. Mas eu vejo que dentro do associativismo a gente tem tido uma formação de jovens líderes, de jovens empresários e empresárias um pouco diferente, não tão imediatista, mas muito com a necessidade de procurar capacitação. Por isso que nossos encontros de toda semana têm dado lotado. A gente buscou uma casa nova exatamente para isso, para a gente conseguir colocar cada vez mais gente aí dentro e levando capacitação para esses jovens. Eu vejo que o jovem ele pode ser imediatista, sim, mas ele, no fundo, ele é prejudicado por ser jovem. Também, já abordei isso outras vezes aqui. Vou te dizer por quê. Por exemplo, na época de crise, como uma pandemia, quando a gente precisou demais de um financiamento em banco, a primeira coisa que o banco pedia era tempo de CNPJ. E aí o jovem não tem isso. Então a gente precisa trabalhar essa capacitação nos jovens, esse relacionamento que está aqui entre a gente fazendo, nos conhecendo, fazendo negócios e caminhando perto do nosso poder público, que é a nossa representatividade. Isso aí a gente não abre mão. Rômulo, queria agradecer também visita aqui no seu podcast e em companhia do grandes empresários jovens, né? Isso aí. Não, vocês não. O João tá falando que aqui é 40. Então tá tranquilo. É isso aí. Então, eu acho sim que faz parte da gente essa vontade de querer fazer e se desenvolver tudo para ontem. A gente considera sempre que falta pouco tempo
para a gente pode estar fazendo tudo no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, já são projetos para conseguir conquistar tudo no menor tempo possível, certo? Só que eu acho que isso também, como o Marcelo falou... Existe um processo. Existe um processo e com o tempo você vai entendendo como é esse processo e também a diferença que ele tocou no assunto, que eu acho que cada vez mais o jovem empresário está entendendo, que é a capacitação, que é procurar cursos, procurar consultorias, procurar esse relacionamento, o bate-papo, que às vezes... Esse tipo de ambiente aqui, Rom, antes de tu chegar, a gente já estava batendo papo. Já começou. Já estava ambientado aqui. Então, muitos pulos do gato saem desse tipo de papo. Porque coisas que eu estou passando, você já passou, você ainda vai passar, e aí a gente consegue ter soluções nesse tipo de ambiente. É porque às vezes a gente acaba a gente acaba não falando de tudo que pode acontecer, o que está acontecendo, digamos assim, internamente, né, dentro das empresas. Mas a gente percebe, quando a gente coloca para fora isso, de que é comum todo mundo estar no mesmo barco, praticamente. Né? As dificuldades existem para todos, os pontos positivos também. Enfim, eu acho que equilibrar essa gangorra é um desafio para todo mundo. Não tem ninguém que escape. E eu acho, Rômulo, que primeiro te agradecer aqui pela presença aqui no podcast. E eu acho que o mais interessante é a gente, como tu falaste, numa era de imediatismo que a gente vive, mas como não ser imediatista no período que a gente vive hoje, com o WhatsApp que está aí para você resolver suas demandas do dia do empresário de maneira bem rápida e prática. Eu sou uma pessoa bastante imediatista, eu costumo dizer que entender que, na verdade, na nossa vida de jovem empresário, processos têm que ser mais de maneiras imediatistas. Eu acho que hoje, sem dúvida alguma, o jovem empresário que está iniciando ali sua carreira, ele tem que ter os seus processos muito bem definidos dentro da sua empresa e agir de maneira rápida. Porém, a estratégia é que não precisa ser tanto imediatista, no meu ponto de vista. Eu acho que a definição de uma estratégia dentro do negócio desse jovem empresário que está começando, que está aqui nos ouvindo, que está pensando em empreender, ele tem que ter, muito antes de ser imediato, ele tem que ter a sua estratégia muito bem definida para ele começar a traçar o negócio dele que vem pela frente. Mas será que a dificuldade que existe ao decorrer do caminho, os obstáculos, que são muitos, a gente sabe disso, ainda mais na vida de um jovem empreendedor que está começando agora, por exemplo, assim, digamos que do zero. Ele vai encontrar certos obstáculos que já fazem parte do mercado em geral, que isso pode gerar talvez até um certo transtorno, né, de uma não aceitação, de como seguir, um desânimo, digamos. Sim. E aí muitos acabam não avançando. Será que é a falta de estar lá presente, porque a gente diz, né, que quem engorda o olho do dono. É o olho do dono, exatamente, de achar, de querer às vezes terceirizar muito. Existe um pouco dessa situação. Isso eu concordo contigo. Eu que venho de uma família comerciante, eu sinto muito nos jovens que a gente vê hoje, ainda aquela raiz do comércio para quem trabalha no varejo, de estar ali presente. Isso é uma falha da nossa geração atual de jovens empresários que acham que também vão conseguir fazer o negócio deles remotamente, online, no WhatsApp. E pelo menos eu posso dizer pelo mercado que eu atuo, aqui em Belém, no Pará. Não tem como ainda. Você tem o seu próprio negócio, no meu ponto de vista, seja serviço, seja produto, você tem que estar ali na frente. Tu tem que estar em contato com o comércio. Uma coisa que a gente tem que alterar também é que a nossa formação ainda nas faculdades e tudo, continua da mesma forma praticamente. Eu tive a oportunidade de me formar agora em 2018, minha segunda formação. Né? A gente continua saindo com muito conteúdo e pouquíssima prática. Exato. Então essa galera, e aí deixando muito bem claro que o conselho, o associativismo não é só para quem já tem empresa, já formada, que está bem no mercado, não. É para todo mundo. Para quem está começando, para quem está saindo agora da faculdade, a gente tem um nível de associados que é o Conjovem Universitário, que é para trazer essa galera com muito conteúdo e começar a caminhar do lado da prática.
Isso é o X da questão. Eu vejo que essa nossa dificuldade como jovem também passa por aí pela formação. A gente não tem na nossa base lá, a gente falando de empreendedorismo, a gente falando de finanças, a gente não tem isso nas escolas, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente tem tentado movimentar junto aos nossos representantes para ver se a gente muda um pouco essa característica. Com a parceria com faculdade, vocês fazem? No coração da Floresta Nacional de Carajás, a vida pulsa em todas as direções. A natureza vive, se multiplica e não para, nunca. O Bioparque Vale Amazônia é feito por quem acredita que proteger a floresta é manter nossa própria história viva. Faça uma visita imersiva à biodiversidade amazônica. Vale. Transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Temos o nosso Conjovem Você Universitário. acabaste de falar do Conjovem Universitário. Isso. O que acontece? O Conjovem Universitário é um associado do Conjovem, só que em vez dele pagar uma mensalidade, ele paga o preço da nossa mensalidade que vai valer por ano. Se Então, ele paga for ainda uma parcela universitário, sendo estudante Entendeu? universitário. Que Entrando até nesse assunto, como faria para se inscrever? Porque quem nos assiste pode ter essa curiosidade. No nosso site direto, tem a aba lá Quero Me Associar. Entendi. conjove.com.br, né? É, exatamente. Se associa lá que já vai chegar o link direto para nossa assessora e ela já entra em contato para E aí a fazer gente todo o entra em processo. contato, e aí vai tirar as dúvidas, convida para vir para cá, para um restaurante legal. Que tem Entendi. aqui na Pra fazer aquele happy hour. É. Agora, não só os universitários, mas assim, o empreendedor que já está aí, botou a cara no mundo, Show. começou, ele quer ter esse apoio de vocês. Eu já percebi que vez ou outra vocês chamam pra... Tem palestras, tem esses almoços, tem Isso. encontros do Conjove. Tem confraria, tem visita empresarial. Exatamente. Mas como é que esse empreendedor que tem essa vontade de fazer esse relacionamento, de ter esse bate-papo, como a gente está tendo aqui, mais próximo a vocês, como é que eles podem chegar até vocês? Eles têm que ter algum requisito de entrada? Como a gente está tratando sobre esse empreendedorismo jovial, né? Eu Uhum. acredito que seja dúvidas pertinentes para que sejam esclarecidas aí de Na utilidade. verdade, a única regra que tem de fato é a questão da idade. Precisa ter até 40 anos. Abaixo disso, todo Qualquer mundo um, então, tá... pode entrar no Conjove. Qualquer um pode entrar no Conjove. E para ser Exato. vice-presidente? Desde que seja, E pra ser empreendedor, empresário. E para ser presidente? Aí tem que ter Aí um tem que ter trabalho dentro do aí, conselho. tem que se dedicar um pouquinho lá dentro, trabalhando. Entendi. Porque os Mas jovens é de muito hoje legal. tem muitos que já querem Quero entrar, já querem entrar numa empresa Isso sendo é legal. presidente, sendo Não tem diretor. como. Mas deixa eu Tem só... muito isso. Deixa eu só tocar num ponto aqui que foi falado, que eu acho importante, como a Lírio falou. Às vezes o jovem quer começar e quer terceirizar tudo. Ou seja, acaba que não faz nada. Não tá lá teste, presente, não né? tá lá presente, né? Nem Porém, entende. isso. É complicado. Porém, num segundo momento, que estou falando do meu caso agora, estamos no plano de expansão, temos 2 unidades, vamos abrir, a Milano vai abrir mais 2 unidades esse ano, vai para 4 unidades, segue ainda no plano de expansão, aí tem que se fazer o projeto e a estratégia toda moldada para que você consiga gerir a operação como toda, indo trabalhar, obviamente, mas que tu não vais conseguir estar presente todos os dias o nas tal tuas não unidades. dá o passo não maior tem que a como. perna, né? Tem Exatamente. tudo muito bem definido, E né? aí tu vai conseguir gerir de uma forma interessante. Talvez aquele jovem que iniciou pense tudo nessa terceirização de a minha gestão vai ser desse jeito, dessa pessoa, com essa outra empresa que vai estar aqui, e acaba que ele não está gerindo. Então, eu acho importante a gestão que a gente consiga estar lidando e fazendo com que os objetivos sejam alcançados. Ainda tem a questão também, que eu acho que é a grande característica das empresas daqui do nosso estado, que são empresas familiares. Sim, Então sim. a gente está numa faixa de segunda, terceira geração ali, Sim. que é a porcentagem maior de falência das empresas. Então isso Exatamente. aumenta muito Se não mais me a falha a memória, só responsabilidade. 5% chegam na terceira. Entendeu? Então Ou isso aumenta vendem. mais a nossa responsabilidade É, como sim. jovem, porque a gente já vem... Tanto que tu pode ver que aqui no estado mesmo as empresas familiares têm diminuído. Exato. Muitas têm sido Eu vendidas. venho o nosso grupo tem uma gráfica, então é muito tradicional no mercado, são 66 anos de mercado de gráfico.
E a gente está vindo já para a terceira geração, que são os primos, de Sim, fato. sim. Sim. Então, imagina a responsabilidade que esses jovens estão tendo de assumir uma empresa desse porte com a quantidade de anos que tem no mercado. Isso é mais uma necessidade da gente trabalhar em grupo, entrar no associativismo, fazer o nosso network, porque cada um vai ter uma dor parecida e a gente consegue solucionar essas dores. Claro. Até porque eu acredito que, às vezes, assim, relacionado a empresas familiares, quanto mais gente, mais confusão, Mais né? confusão. Mais Isso é difícil fica. inevitável, Exato. porque, assim, são pessoas que pensam diferente, são situações de vida diferente, Uhum. de opiniões, de Sim. gostos, de objetivos. Então, assim, há muito esse conflito, é inevitável. Uhum. Por isso que eu acredito que, assim, falando até por mim, no caso, hoje eu tento seguir uma linha, mesmo eu vindo eu acho que, eu acredito que terceira geração também, a minha já seria a terceira geração. É a terceira geração. Exatamente. Hoje a gente já segue uma linha que eu acabei, junto com o meu irmão, seguindo um novo rumo. Uhum. Sim. Entendeu? E vocês ficam cada um num departamento, numa área. Muito exatamente. parecido comigo e meu irmão, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente se complementa, mas assim, no nosso quadrado, digamos. É, Entendeu? perfeito. Porque assim, a gente Perfeito. pegou o que a gente conhece, o que a gente sabe fazer, e juntou forças. Entendeu? Eu digo assim, que estamos seguindo uma linha e um caminho aí que, se Deus quiser, a gente espera que seja próspero nesse sentido. Eu entrego nas mãos de Deus, mas digo assim, nós temos que fazer a nossa parte também. Era o que a gente Eu estava acredito conversando que O é no meu, também início. caso, parecido o meu com- caso é um pouco diferente. é. Porque, no caso, eu abri a minha empresa com o meu irmão. Exatamente. Então, saímos da Oplima, abrimos a Milano, porque a gente identificou que fica uma situação que Muito ou limitado. fica limitado demais. fica Exatamente. limitado demais. Uhum. E aí, não que um seja certo ou outro errado, não que um só tem um caminho ali para ser seguido Exatamente. e um tá ali, outro não é isso. Mas você fica limitado a um tipo de visão e a um tipo de Que às vezes não condiz com o que tu pensas. não pensa, Não, e e- tu não consegues, às E eu vezes, acho que o Exatamente. principal fator executar. nisso que a gente passa do processo de sucessão da empresa, eu acho que o principal fator é que os fundadores da empresa, como a gente está falando, aqui nós temos uma mesa com terceira geração, acho que todos aqui. Exatamente. Sim. E tu é terceira? É, dele é terceira É, também. Todos nós somos terceira geração. Então a gente passa, eu acredito que os fundadores da empresa não tinham o conhecimento necessário sobre o como suceder, o que fazer de sucessão. Construíram impérios, construíram grandes empresas, que hoje, graças a Deus, nós estamos dando continuidade, mas eles não tinham, talvez, esse processo de como fazer a sucessão. De como como fundador vai fazer. E aí é que Sim. vinham os Não conflitos. julgo porque é algo complexo. Exatamente, é Complexo. muito Sim, difícil. Mas é muito difícil. necessário. Muito difícil. Mas É muito necessário sim. fazer o Sim. planejamento sucessório. É muito. Fica muito muito mais necessário. fácil. O planejamento sucessório. Não estou Ou dizendo se- que na minha empresa acontece Eu isso. também não estou dizendo que na minha acontece, tá? Ou você escolhe ir por outros rumos Mas é o E- nosso É, dever mas de é necessário. casa. e começar do zero, digamos. Mas é o nosso dever de casa, como jovens empresários, já pensar nisso, porque a gente vai ter nossos futuros sucessores. Exatamente. Então nós é quem temos que fazer a diferença para não Exatamente. replicar os erros do passado. Esse é o Exatamente. ponto que eu queria chegar. O que tu entendeu? estás fazendo, por exemplo, na tua empresa com o teu irmão, que vocês estão começando, digamos, do zero, como Sim. eu estou fazendo na minha com os meus Sim. irmãos. É uma outra realidade que a gente tem que, desde agora, já ir pensando, talvez. Exatamente. Uhum. É, que antes disso nunca era falado. Deus o livre, você chegar com um dos fundadores da empresa e falar como é que vai ser a sucessão. Já achava que eu tá querendo matar o velho, né? isso mesmo. Mas assim, eu vou te ser sincero que é algo que, por exemplo, hoje, tu ainda não deves pensar. Talvez eu não pense, talvez tu não penses ainda 100% pela posição que tu estás hoje. É. Mas que uma hora ou outra, isso pode vir a tomar à tona, como Uhum. veio Sim, na sim. época, por exemplo, de nossos pais, Sim, de sim. nossos avós. É, E ao mesmo tempo a gente vai se deparar numa situação de como fazer também. como fazer. Porque a história, ela se repete, Sim, né? Ela, Mas eu acho que talvez... ela tende a se repetir, se Deus talvez, quiser, de Rômulo, pai para filho. como o Alírio falou, a forma de pensar anteriormente não era Não era nem cogitado não era se pensar cogitado isso, como né? a gente tem hoje. Então, assim, hoje lá na Milano não tem. Porém, eu tenho uma filha de 2 anos, Marcelo tem uma filha de 4 e um filho de 1 ano. Então, está, em tese, muito distante. Porém, a gente já vem debatendo, conversando, para que a empresa, hoje ela já é montada de forma jurídica,
já pensando em possíveis situações de sucessão, de venda, de falecimento, São de são os N processos que o Alírio tava situações falando. que vão acontecer, mesmo que a gente Perfeito. Mesmo queira que, que não aconteça. mesmo que sejam empreendedores jovens, é algo que às vezes a gente não põe à tona, né? Mas é necessário serem levados em questão todas essas. Eu vejo que tem. requisitos. São os 2 P's que a gente costuma muito falar lá dentro do conselho, que é processos e pessoas. Sem isso, a gente não Mas o de consegue. vocês, os pais empreender. ainda se envolvem? Sim. Sim. Eu ainda tenho. Eu ainda sou Meu avô, funcionário. fundador com 89 anos, hoje estive em reunião com ele, com 89 anos. São reuniões de poder de decisão e de definição para ouvir opinião, não necessariamente de operacional, não necessariamente do processo do No dia a dia. meu caso, Mas a presença dele ainda é ativa. no meu caso, no Grupo Romo, meu pai ainda se envolve, mas como conselho. Mas como conselho. Perfeito, é como meu avô. Conselho administrativo. Perfeito. Entendeu? Não, total. Na parte da prática, assim, Do do dia a operacional, dia, do dia a dia. operacional, já não costuma No meu tanto. caso, é total. No teu já é só tu e teu irmão, teus pais já não se envolvem. Não, meus pais se envolvem Na empresa na dele. Uplima. Exato, é o problema. Isso. Que, tu E aí, que já é o teu caso familiar, Já é mas meu caso não. familiar. Mas aí tu te Isso. desvinculaste para que tu conseguisse seguir o teu rumo, Isso, digamos. Isso, aí na Milano, eu e Marcela, as diretrizes, minha e Marcela, obviamente, como eu já falei aqui para vocês, a gente tem consultoria, a gente tem pessoas que a gente escuta, Não mas... é querer me meter, mas sabia? Eu acredito que seja a melhor decisão. Porque Carreira assim. solo. Porque eu acredito que Ou então- existem os seus pontos sim, positivos e Sim, negativos. claro. Porque tudo tu vai carregar nas costas que antigamente tu poderia não carregar tão quanto tu carregas hoje. É a questão Mas em contrapartida, tu tens um poder de autonomia muito maior e de descargo de consciência em muitas questões, entendeu? De conseguir levar teu negócio de uma maneira mais de como tu pensas. Rômulo, é a questão eu acho que é a questão da zona de conforto. Também. Se eu estivesse naquele ambiente, eu poderia estar num conforto muito maior, porém, Exatamente. sempre pensando, poderia ter feito desse jeito, seria melhor daquele E outro de não jeito. conseguir ter essa autonomia. Isso. Aí a gente fez o rompimento dessa zona de conforto e fomos Na verdade- atrás daquilo que a gente imagina como o melhor, o certo. Na verdade, ou E o melhor- é o conflito de ideias que incomoda. Também, Exato. também. E o problema é tu o- não misturar isso no familiar. Ah, Exatamente. sim. É Esse Porque tu é ainda a tens que questão. Não tem conseguir. como. Tu tens que conseguir Não tem equilibrar como. na medida do possível, É entendeu? isso. Aí é que vem Porque a a partir do profissional do pessoal. Exatamente, porque a partir do momento que tu disseste, eu vou criar a minha com o meu irmão, aí já fica. Mas aí tá saindo. Sabe Sim, aquela situação? Exatamente. Sim. É confuso. E aí, tu vai ser talvez, praticamente ainda meu tenha o concorrente? conflito- Tu vai ser meu concorrente? Ainda É, tem um conflito então, também que entendeu? é É confuso. complicado, que é a É questão de confuso. idade. Sim. O que tem mais idade, ele certamente vai pensar que sabe mais do que tu. Óbvio. É inerente. Porque ele tem mais experiência. Exatamente. Sim. Mas não necessariamente hoje, no mundo que a gente vive, É verdade isso. É uma verdade. E aí a eu sei, gente mas- que entende Não que menosprezando, tem, mas lógico. enfim, é algo que realmente Porém, varia a muito. gente isso aí. entende que tem menos experiência, a gente vai beber e buscar de quem tem mais experiência. Exatamente. Entendeu? A gente vai puxar. Não Vai. é porque o jovem empresário acha que não é que eu chego lá na Milano, faço da minha cabeça, pronto, acabou. Claro que não. Vai- Tu busca os Não, pontos nunca. positivos do que tu contrata conseguiste. pessoas do que vão que- te ajudar, do que tu claro. puxa. Porque a gente não sabe de tudo Não, e também, até né? as boas experiências que a gente conseguiu pegar dos mais velhos, a gente traz. Mas a gente consegue Sim. filtrar um pouquinho aquelas manias que às vezes eles possam ter Sim. e que hoje em dia não são mais cabíveis pro momento. É isso aí. Existe também É essa isso aí. situação. Sim, e o que o Alírio falou também, o jovem empresário, ele dá ele tem uma diferença que é a questão do dinamismo e da velocidade. Às vezes, o empresário com mais idade, ele não tem essa velocidade. Alguns têm ainda, outros não têm. Por quê? Porque às vezes saem desse ambiente de discussão, saem desse ambiente de procurar conhecimento, eles ficam voltados só para suas empresas e acabam que não conseguem ter informações e competências ali daquele momento para tomar a decisão correta, a decisão rápida, Sim. falando de melhor forma. Até porque eu acredito que essa questão da gestão de pessoas em si, quando você trata não só de jovens, mas de liderar equipes,
É muito difícil. Tá aí, um outro problema que tu acabaste de falar é um jovem liderar uma equipe. Exatamente, É muito difícil. muito difícil. Muito difícil, Muito principalmente difícil. para quando já tem uma empresa de mais tempo de mercado. Até e a tu questão tens do os funcionários respeito. de mais tempo. Então, tu fazer com que esse funcionário consiga entenderem que esse jovem empresário que está começando para Ele conseguir tem essa liderar, capacidade também. também é um grande desafio para o jovem empresário, mas aí é o tempo que vai mostrar com a capacidade dele. Que ele vai conseguir fazer. Eu comecei a Milano em 2017, possivelmente de colaborador eu devia ter uns 2 ou 3 mais novos que eu. E aí tu tens que ganhar o A maioria é respeito mais velho. daquelas pessoas Normal. para poder elas seguirem naquele barco e entenderem que aquilo que tu estás passando é algo que é importante, interessante, que elas vão seguir daquela forma. Mas eu acho que o teu caso é mais fácil porque, teoricamente, é uma empresa criada do zero, né? Então, tu estás formando também a cultura da tua empresa. Sim, Quando sim. tu pegas uma empresa mais antiga, Sim. que Que já já tem uma veio, cultura já- enraizada, É como com se os tu já funcionários, estivesse na empresa dos teus pais. É aqueles diferente. funcionários que te viram assim, Sim. novo, né? É, um eu, no meu bebê. caso, é novo, né? Porque Sim. menor é complicado. Então, bem novinho, assim, é diferente. Sim, vai É dar isso, muito é- choque. Vai dar muito é, choque. Como é que tu vai é. chamar um funcionário desse que tem 40 anos, 50 anos de empresa e dar uma advertência para ele cara a cara? E esse cara, como tu falaste aí, te carregava no colo ali, te andava de mão dada pela empresa. É um desafio grande. Agora, assim, os desafios são grandes. Mas, assim, a gente pensando um pouco na questão do que levou vocês a empreender. Para a gente tentar fechar aqui um pouco esse contexto. E não ter ido para outro ramo. Né? Exatamente. Talvez porque tu já nasceste numa empresa em que tu seguiste os caminhos do teu avô, do teu pai. Vou dar um exemplo do meu caso. Ou não. Foi porque realmente tu... No tem gente que... No meu caso, meu pai ele começou a implementar, acho que indiretamente, um processo de sucessão comigo e com meu irmão, que a gente saía do colégio, ainda com roupa de colégio, e ele meio que obrigava a gente a ter que ir na empresa. porque tu poderia ser médico. Exatamente. Poderia ser algo Então, totalmente diferente. eu tenho muito isso da minha memória. Eu com 10 anos de idade, eu queria ir pra casa, eu queria fazer qualquer outra coisa, brincar, fazer qualquer coisa. Mas não, meu pai dizia, tu tens que passar pelo menos 1 ou 2 dias na semana e lá dentro da empresa ficar 2 horas olhando. Seja na época que a gente ia no supermercado ou nos postos, fica lá olhando, não faz nada, fica parado olhando. Fica ali dentro olhando. E aquilo eu fui pegando gosto. E aí eu comecei com 17 anos a trabalhar mesmo como estagiário fixo dentro da empresa. E eu acho que foi aí que iniciou, digamos, esse processo de sucessão e o porquê que eu me apaixonei pelo comércio varejista. Então foi aí que eu acho que eu entrei de cabeça e comecei a trabalhar mesmo Não é só pela questão de família, é pela questão de perfil. Não, mesmo. perfil. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não coisa. seja dentro do varejo de postos de combustíveis e lojas e etc. No meu caso, foi relativamente parecido com o teu, mas no meu era período de férias. Então eu ia lá para o Plima, ficava por lá, lanchava e tal. Em tese não se fazia nada, né? Mas tu vai vivendo, Vai absorvendo o ambiente, né? Tu vê um vendedor efetuando uma venda, É isso. tu É isso. vê um gerente falando ali com o cliente, tu vai absorvendo. Só que eu fiz direito. Fiz direito. Mas o direito se Mas- enquadra mas- a muitos... Mas só que eu estagiei a faculdade toda em escritórios de advocacia. E na finalização do curso, eu falei pro meu pai, olha, pai, finalizei direito, mas eu não quero advogar, vou trabalhar no ramo de material de construção. Aí fui trabalhar com ele. Uhum. Porque o direito te dá uma ampla e... Aí eu fui para engenharia de amplo produção já, pensando conhecimento, nisso. mas- Eu ia fazer administração, depois fiquei na engenharia de Isso. produção, me formei nisso e fiquei Ou- só focado aí nessa área. Eu Depois- fiz comunicação, meu curso hoje não tem mais nada a ver com o que hoje a gente pede na comunicação. Imagine, hoje eu acredito Já que tá o dizendo. curso o curso que eu... Não sabia. A minha carga horária, por exemplo, de quando eu fiz faculdade para hoje, deve ser totalmente diferente, porque tudo mudou. Tá tudo muito mais, né? Como a gente falou, um curso que imediatista. deve estar mudando toda hora também, né? Exatamente. E não só esse, eu acho que todo mundo tá tendo que se adaptar. Porque, inclusive, podcast, tu pode ver, hoje tem médico fazendo, tem advogado Sim, fazendo. É um meio de Ou você comunicação tá direta. inserido nesse meio, ou você fica fora. Então, assim, você é engolido. Então, é algo bem... E aí hoje, como a Lídia falou, não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto disso, gosto dessa emoção, gosto
desse bacana. dia a dia Eu também de não me querer fazer a diferença, porque a gente faz a diferença para a vida das pessoas. Então, assim, eu quero que o Rômulo tenha uma experiência de comprar material de construção, porra, excelente. Aí eu vou vendo de que forma a Milano pode estar melhorando para estar atendendo o Rômulo, o Marcelo, o Alírio e qualquer pessoa ali de onde eu estou atendendo. E isso vai dando aquela vontade diária de você Só de eu estar... sentir um cheiro de uma gasolina no Dallas ou entrar na loja conveniente, com um pãozinho lá dentro, não tem como eu sair disso. No meu caso foi diferente. Eu sou completamente apaixonado pelo meu pai e eu sou o único filho dele que siga os caminhos dele na gráfica, né? Eu tenho um irmão que é mais velho, ele é piloto de avião, então nunca quis saber de gráfica. Mas de lá no começo Importa ser feliz. eu trabalhei no shopping, né? Fui trabalhar, meu primeiro emprego foi dentro de um shopping, numa loja. E aí quis seguir essa carreira solo, mas logo eu voltei para gráfica e eu tô até hoje. E tenho o Conjove também, que é um trabalho... Te suga um bom tempo. Me suga um bom tempo, mas é E o que a gente empenho. costuma falar. Quando você contribui com o associativismo, ele te dá em dobro. Então, pelo Conjove, a gente tem vários clientes, a gente aumenta essa rede de relacionamento. Eu tive a oportunidade de sair daqui do Brasil para estudar fora em função da nossa confederação. Então, são duas paixões. É um contexto. Ainda mais tratando de Brasil, né? Em que o relacionamento pro empresário, seja de jovem ou não, relacionamento é tudo. Nesse nosso Esse ramo network empresarial. é muito importante. O network Até para que o você Conjove tire as suas faz dúvidas, até para que você consiga se entender melhor no meio que você está. Sem dúvida alguma, esse relacionamento ele é muito importante para que os Ainda negócios tem a possam... questão que a gente estava falando no começo do ser jovem ser promissor. acelerado. Tem muita gente que entra no Conjove e pensa que vai fazer logo o negócio de cara, né? Não, vou entrar lá com os caras, só Exatamente. empresários. E nem sempre é assim. E não acontece. Normalmente é ao contrário. É ao contrário. Porque primeiro se faz a amizade para depois fazer o negócio. Só que o que a internamente. gente fez, É engraçado isso, né? a gente criou um clube de benefícios que você já se associando, você tem uma gama de benefícios aí com desconto em cinema, farmácia. E aí já supre a mensalidade que ele paga já. Bacana, meus amigos. Muito obrigado por conversar aí, bater esse papo nada furada com vocês. O Conjove tá aí de portas abertas. É isso aí, Tá de galera. portas abertas É isso aí. para receber os empreendedores, porque eu acho que juntos somos... Eu acho, não tenho certeza, que juntos somos mais fortes nos desafios aí com o mercado que tanto nos suga, mas também dele é que nós tiramos aí o nosso sustento de cada dia. Sim, Então temos que isso. agradecer a Deus por isso e seguir em frente na certeza de que estamos dando aí o melhor serviço para a população e que eles podem receber em diversos setores, sejam eles quais forem. É isso. É isso Não é mesmo. isso? Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Ficamos obrigado. hoje por aqui e agradeço também a sua participação de nos prestigiar com a sua audiência. Não esqueça de se inscrever no YouTube, ativar o sininho. Faz parte hoje das mídias sociais essa questão. O negócio do aviãozinho lá pra mandar pra galera toda. Exatamente. Gostei, não gostei. Gostei, não gostei, suas críticas, se forem construtivas, são bem-vindas. E estamos por aqui em mais um Papo Nada Furado, nesta edição que tratamos sobre empreendedorismo na era, digamos, dos jovens. Dos jovens. Né? É isso Na mesmo. era dos isso jovens. aí. Muito obrigado e o oferecimento deste podcast foi do Bampará. Até a próxima. Realização Roma News. Oferecimento Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará.